Saudações família, saudações família, sejam bem-vindos aqui ao meu canal, ao PSD Online. Gostaria de pedir a si que compartilhe os vídeos que eu faço aqui e não só que subscreva-se ao meu canal e que seja dê aí o seu comentário, que isso vai ajudar para mim e dê algumas ideias de quais temas também posso poder reagir aqui no canal. Então, vou falar de um assunto bem polêmico e de um assunto que assim chama a minha atenção, né? E que eu gostaria em algum momento de reagir sobre tal. Quero falar sobre casamentos mistos. Casamentos mistos. Por que falar de casamentos mistos? Então, o que é isso de casamento? Como todo mundo sabe que o casamento é uma união, né, de duas pessoas por vontade própria, com a finalidade de criar uma família, né, formar um lar e criar uma família. Então, neste âmbito de unir-se e criar uma família, tem, por exemplo, ah, pessoas que podem sair, por exemplo, aqueles que chamam de casamentos mistos, que acontecem, por exemplo, entre pessoas imigrantes e os nativos. Tem esse tipo de casamento que acontece e não é nenhum tabu, não é nenhum problema. Porém, tem um casamento envolvendo religiões, por exemplo, crenças diferentes, né? Então é sobre esta parte do casamento que eu gostaria de falar. Temos também casamentos mistos envolvendo pessoas de classes sociais diferentes, por exemplo, entre os ricos e as pessoas relativamente pobres, e os casamentos entre pessoas, por exemplo, de a pigmentação da pele, né? Negra ou então os mais caucasianos e tal, e os outros. E os casamentos mais polêmicos que também poucas vezes acontecem, e é sobre estes também que eu gostaria de falar, tem a ver com os casamentos que muitas vezes não acontecem ou que são impedidos devido à diferenciação isso aqui é, de crenças de religião. Por exemplo, um casamento entre um cristão e alguém que é muçulmano, né? Por exemplo, aqui no nosso país isso raramente acontece. Haver um casamento desta natureza. Muitos dos casamentos, por exemplo, a própria lei da família abre espaço para um casamento, por exemplo, religioso, tradicional, casamento civil, né? Então, o casamento por união ou a união de fato são tipos de casamento que o nosso código abre espaço para que aconteça, porém, no meio social como tal, não acontece ou não é aceito ou não é bem visto o casamento entre pessoas de religiões diferentes. O que acontece é que, se você, por exemplo, tem uma namorada ou pretende casar com alguém que seja da religião muçulmana, você sendo cristão, muitas das vezes a mulher é que tem que se submeter à religião do homem, né? Para que o casamento possa acontecer, para que não haja esse conflito de crenças. Noutros casos, são os homens que são obrigados a deixar, por exemplo, a religião cristã para serem muçulmanos, ou de deixarem de ser muçulmanos para serem cristãos, para poderem ser aceitos numa família ou poderem casar. Então, eu queria dizer que não tenho uma opinião no sentido de julgar se isso é certo ou errado, mas o que eu tenho a dizer é que a união das pessoas não se pode limitar pelas questões ligadas às crenças, né? Embora essas sejam importantes,
mas que se respeita o sentimento, o amor existente, a objetividade, a ideia de que eu vou cuidar da pessoa e quero formar família, independente de que religião a pessoa seja. Embora isso seja extremamente difícil, então, mas eu acredito que deve existir, abrir esse espaço para que, por exemplo, a pessoa não tenha que deixar a sua crença em detrimento da crença do outro para fazer valer o sentimento ou fazer valer essa ideia de que eu tenho que me juntar com a pessoa X ou a pessoa Y. Esse foi o vídeo sobre o casamentos mistos. Se gostou, tem uma opinião ou então acredita que tinha que falar mais sobre alguma coisa,